Meu nome é Ana Cecília, eu tenho 30 anos, sou de Florianópolis e eu tô aqui para contar a minha história. A minha história começa com o meu avô, que veio fugido para o Brasil da Guerra da Alemanha, logo depois que a Alemanha perdeu a guerra. Ele conheceu a minha avó aqui no Brasil, uma índia búlgara, e casou para se naturalizar. Então a minha mãe acabou tendo uma infância muito difícil, porque o pai dela viajava muito, ela ficava com essa mãe dela, que era alcoólatra, e que ela apanhava muito e passava muitas situações de vulnerabilidade na família. Em função de todas as situações que minha mãe passou na infância, de todas as dificuldades com a minha avó e com o meu avô, os pais dela, ela acabou entrando muito cedo para as drogas. Consequentemente, todas essas opções e caminhos errados que ela acabou tomando refletiram de forma negativa na minha vida e na vida dos meus irmãos. Durante a minha infância, eu acabei passando por várias famílias, morando com algumas famílias diferentes. Até que chegou um determinado ponto da minha vida, por volta dos meus 14 anos, a minha mãe decidiu que era hora de eu voltar a morar com ela. E foi aí que eu tive um dos maiores choques de realidade da minha vida. Ela sempre foi uma mulher muito bonita. E o dia que eu voltei para casa dela, eu me deparei com uma mulher que não tinha mais nenhum dente na boca, num estado de magreza absurdo. A nossa casa, que até então seria o nosso lar, que estava em construção, inclusive que a minha mãe começou a construir, já estava deteriorada, sem luz, sem água, sem gás, sem comida, sem móveis, sem vida. Eu já tinha um irmão que na época tinha mais ou menos 8 anos e a minha mãe, mesmo naquela situação, ela estava grávida. Ela estava completamente dependente do crack. Ela usou a droga do início até o último dia de gestação. E, inclusive, a minha irmã teve muitos problemas de saúde até os 3 anos de idade, em função dessa dependência da minha mãe. Inclusive, amamentou quando ela nasceu, mesmo sabendo que não podia. E o meu irmão era uma criança suja, era uma criança descuidada, era uma criança que eu já não reconhecia. Nessa fase, eu aprendi a fazer muitas coisas sozinha. Como eu não tinha o gás para cozinhar, eu acabava fazendo fogo na rua, num carrinho de mão, e cortava lenha, aprendi a cortar lenha para fazer o fogo. E esse mesmo carrinho de mão, eu colocava dentro dele 32 garrafas PET, eu lembro exatamente do número, porque eu andava com esse carrinho de mão barulhento, o meu bairro inteiro, com essas 32 garrafas, pelo bairro, até o fim do bairro, para conseguir água de uma vizinha, de uma mulher conhecida, que nos doava água, porque ela tinha uma fonte na casa dela. Depois de muito tempo vivendo nessa situação, a minha mãe acabou sendo denunciada pelos vizinhos ao conselho tutelar, e eles foram buscar as crianças. Eu não estava em casa e quando eu cheguei, eles já não estavam mais. Eu procurei então uma conselheira, na verdade uma assistente social, de uma empresa onde eu trabalhava como menor aprendiz já. E eu fui levada ao conselho tutelar e lá eles me perguntaram se eu tinha para onde ir. E na época tinha algumas pessoas que queriam me ajudar e eu tinha onde ficar. Mas e os meus irmãos? A partir dessa decisão, eu fui morar na Casa Lar junto com os meus irmãos. E eu fiquei lá até completar 18 anos. E quando eu completei os meus 18 anos, eu já trabalhava, eu já estava tentando buscar uma vida diferente para mim e para eles. E eu fiquei com a guarda dos dois. Eu tinha 18 anos, a Juliana, que é a minha irmã mais nova, tinha 3 anos. Meu irmão Matheus tinha 11 anos. Então eu era uma adolescente cuidando de 2 crianças. Eu acho que é de extrema importância a gente acreditar em alguma coisa e acreditar que as coisas vão melhorar realmente. E na Casa Lar eu conheci uma pessoa que era voluntária, a Márcia,
E quando eu conheci a Márcia eu tinha 16 anos, mais ou menos. E a Márcia foi uma pessoa que me ajudou durante todo o resto da minha vida até hoje. Eu acho que a vida, ela nunca nos dá só uma proposta. Ela nos apresenta pessoas boas e pessoas ruins, caminhos bons, outros nem tanto. A gente saber escolher é que vai fazer toda a diferença. Com tudo isso que me aconteceu, eu poderia ser mais uma. Eu poderia ser mais uma estatística. Eu poderia seguir pelo caminho mais fácil. As nossas experiências ruins, as coisas que a gente viveu, não tem que servir para definir quem nós somos. Elas servem como aprendizado e pra gente se espelhar no que a gente não quer ser. Eu acho que isso faz toda a diferença. Que a gente pode encerrar o ciclo, que você pode ser quem você quiser, que você pode fazer as suas próprias escolhas e que seu passado não te define.